Olá, pessoal, estamos de volta. Este é o tema 13. Vamos tratar agora de inquérito policial. Serão 5 aulas sobre este tema, da aula 27 à aula 31. Nesta aula, vamos mostrar para vocês no Código de Processo Penal quais são os artigos que tratam desse tema e apresentar aqueles que não serão estudados, que serão os artigos 8º, 15 e 21. Vamos estudar nesta primeira aula os artigos 4º, 7º, 12, 22 e o 107. Dentro do estudo destes artigos, vamos estudar os seguintes assuntos: a classificação das polícias, a Lei 12.830 de 2013, que trata da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, reprodução simulada do fato criminoso, conceito e definição de inquérito policial, natureza jurídica do inquérito policial, justa causa da ação penal, ou também chamado de fumus comissi delicti. Vamos falar sobre o trancamento do inquérito policial, a diferença entre competência e atribuições e a repercussão jurídica que tem no processo penal. Vamos falar da exceção de suspeição contra a autoridade policial e membro do MP. Será que isso é possível? Vamos tratar desse assunto. Características do inquérito policial, súmula vinculante 14 e a lei que alterou o Estatuto da OAB, a Lei 13.245 de 2016, a jurisprudência ao longo do tratamento dos assuntos e, ao final, questões de concurso. Então, vamos dar início, sem demora. Esta é a primeira aula do tema inquérito policial e iremos exaurir esta temática em 5 aulas. Será da aula 27 até a aula 31. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos tomar ciência dos artigos que nós não iremos estudar apreciando esse tema inquérito policial. O inquérito policial ele está previsto no livro 1, título 2 e inquérito policial, do artigo 4º ao 23. Então, são 20 artigos. Ocorre que nós temos também o artigo 13A e 13B, o que nos leva a um total de 22 artigos. Ocorre que o artigo 8º ele vai tratar do procedimento que o delegado de polícia ele tem que tomar quando dá prisão em flagrante. Então, nós vamos estudar o artigo 8º quando formos estudar prisões. Então, vamos ver a prisão em flagrante, a prisão preventiva, prisão temporária, e lá será o momento oportuno de estudar o artigo 8º. E quanto ao artigo 15 e 21, nós não vamos estudar eles agora, nestas aulas de inquérito policial, e nem nunca ao longo do curso. Por quê? Porque não tem mais aplicação. O artigo 15, ele diz que se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Só que não tem mais aplicação, porque ambas, maioridade penal e civil, ambas são com 18 anos. Hoje, não há mais essa distinção. Então, não tem mais indiciado menor. Se for menor, o que será aplicado? O ECA. Então, você não terá um inquérito policial para a apuração de eventual infração cometida por uma criança ou um adolescente. Porque o inquérito policial, como nós vamos ver, ele é o quê? Um procedimento administrativo que visa apurar a autoria e materialidade de crime para fornecer justa causa ao titular da ação penal, para que ele ofereça uma denúncia, se for o Ministério Público, ou uma queixa, se for o particular. Então, se o adolescente não comete crime, não tem inquérito policial. Então, não tem mais essa aplicação, esse dispositivo, que só fazia sentido quando a maioridade civil era com 21 anos. Então, esse menor aqui era o menor de 21 anos. Ok? Entendido? Então, não estudamos o artigo 15. E o artigo 21, por que não estudamos? Porque ele vai tratar de incomunicabilidade do indiciado. O parágrafo único também. Incomunicabilidade. Esse dispositivo ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. O artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição atual de 88, ele vai dizer que na vigência do estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso.
Se na vigência de um estado de defesa não pode ter incomunicabilidade, numa situação de normalidade, aí que não pode ter mesmo. Então, o artigo 21, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, ok? Porque ele falava que a incomunicabilidade do indiciário era possível em situação normal, quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigisse, e dava aqui uma quantidade de dias para a incomunicabilidade, que era de 3. Então não faz mais sentido, não foi recepcionado. Então não vamos estudar. Então vamos agora dar início, vamos ver o que iremos estudar, que são os artigos que estão aqui no sumário, artigo 4º, 7º, 12, 22 e o 107, ok? Outra coisa que você já notou, que eu coloquei aqui o artigo 107, mas o inquérito policial no CPP, ele vai do artigo 4º ao 23. Por quê? Porque alguns artigos nós vamos ver que não estão aqui nesse rol do 4º ao 23, mas eles fazem referência ao inquérito policial. Então nós puxamos esses artigos e os estudamos nesse momento, quando do enfrentamento do inquérito policial, ok? Então vamos lá, vamos dar a partida. Título 2, Inquérito Policial, artigo 4º. Artigo 4º vai dizer: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Você observou que eu coloquei em negrito algumas expressões e sublinhei outras? Por quê? Porque isso que está em negrito e sublinhado é motivo de elaboração doutrinária. Você precisa saber o que é a polícia judiciária, qual a diferença da polícia judiciária para a polícia administrativa. Você precisa saber quem são as autoridades policiais e por que que tem essa menção aqui, que será exercida em território de suas respectivas circunscrições. Se lá no artigo 22, você vai observar que uma autoridade policial pode diligenciar em outra circunscrição. Então, qual é a contradição disso? Por que que isso é assim? Então, por isso que está sublinhado. E você também tem que estudar esta finalidade, a apuração das infrações penais e sua autoria, e comparar com a lei que dispõe sobre a atividade do delegado de polícia na investigação criminal, que é a Lei 12.830 de 2013. E você irá observar nessa lei que ele também fala de circunstâncias, que a autoridade policial, além da infração penal e autoria, também deve apurar circunstâncias. Então você precisa estudar esta lei. Olha o quanto de conhecimento o artigo 4º te obriga aí a estudar para o seu concurso. Então vamos em frente. Quando você lê aqui no artigo 4º a polícia judiciária, você deve conhecer a classificação das polícias. Daí você pode comprar um livro de doutrina e estudar que a polícia administrativa é essa, a preventiva é aquela, a ostensiva é aquela outra. Só que qual é a melhor forma de estudar sempre que possa? Quando você, a partir dos dispositivos que existem no direito positivo, você tira as próprias conclusões. Então, o que eu trago para você agora? O artigo 144 da Constituição. A classificação das polícias, ela está expressamente dita no decorrer dos artigos e parágrafos, incisos que nós vamos ler agora. Então você não precisa de um livro para isso. Você tem que inferir da própria leitura do dispositivo. Essa é a melhor forma de estudar. Sempre faça isso quando possível. Então olha aqui, ó. O artigo 144 da Constituição Federal, ele vai dizer que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí ele vai dizer Polícia Federal. Eu já coloquei aqui que a Polícia Federal é uma polícia judiciária, investigativa e repressiva. Depois ele diz Polícia Rodoviária Federal. Eu coloquei que é Polícia Administrativa, Ostensiva e Preventiva. Polícia Ferroviária Federal, Administrativa, Ostensiva e Preventiva. Polícia Civil, Judiciária, Investigativa, Repressiva. Policiais e Corpo de Bombeiro Militar, Administrativa, Ostensiva e Preventiva. Polícia Militar. Corpo de Bombeiro, responsável pela Defesa Civil. Polícia Militar, Administrativa, Ostensiva e Preventiva. Aí você vai se perguntar, de onde que você tirou essa classificação? Bom, vamos ler os parágrafos. Olha o que diz aqui, ó. A Polícia Federal
instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais. Então, quando ele fala apurar infrações penais, é porque é uma polícia que tem o caráter o quê? De polícia investigativa, porque vai apurar infrações penais. Então, a Polícia Federal compete apurar infrações penais. Contra a ordem política e social, etc., ele vai dizer pelo quê. E aqui o finalzinho, ó, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Esse finalzinho aqui nós vamos voltar a olhar o artigo 144 da Constituição Federal quando formos estudar competência, porque a diferença para a competência estadual vai residir aqui nessa parte final. Nessa aula de agora, eu quero te mostrar a classificação da polícia, para você entender o que é uma polícia judiciária e o que é uma polícia administrativa. A polícia judiciária, ela é caracterizada pelo próprio dizer da Constituição Federal. A Polícia Federal tem a atribuição de apurar infrações penais. E ele vai falar aqui no inciso 4, ó, que a Polícia Federal destina-se a, aí diz, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então vamos voltar agora no artigo 4º para ver que fica mais claro. O artigo 4 do CPP ele vai dizer que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais da sua autoria. Então essa polícia judiciária é a polícia que investiga. E qual é a autoridade policial? No caso da Polícia Federal é o delegado da Polícia Federal. Aqui o parágrafo 2º, ele vai dizer que a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado, mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então é uma polícia que ela não tem caráter repressivo, que o crime já aconteceu, a polícia vai investigar para fins de que o titular da ação penal ele ajuize a denúncia e haja uma repressão daquela conduta ilícita que foi praticada. Não, o patrulhamento é ostensivo, é para evitar que aconteça. Então, por que, que é ostensivo? Porque está todo mundo vendo. O policial rodoviário federal ali com seu uniforme, prevenindo que aconteça ilícito. Já a polícia investigativa, ela é oculta, ela não é preventiva, ela é repressiva. Então, a diferença de ostensivo e investigativo já reside aí numa autoconstatação. Você vê o policial militar, o rodoviário, o ferroviário, ali com uniforme, prevenindo que aconteça o ilícito. E o policial investigativo, a polícia judiciária, já é oculto. Você não é ostensivo, você não está vendo. Muitas vezes a investigação é sigilosa. Então, olha a extração de conceito e classificação diretamente da lei, sem intermediário. Esta é a melhor forma de adquirir o conhecimento do direito quando é possível. Então, outra aqui, ó, Polícia Ferroviária Federal. Mesma coisa, é ostensivo. Então, é ostensivo e visa o quê? Prevenir que aconteça. Se já aconteceu o crime, aí já vai entrar a Polícia Federal ou a Polícia Civil, porque precisa investigar para reprimir. Então tá aqui, ó, Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia, ressalvar a competência da União, lá a Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração, a investigar, a apuração de infração penal. Então, quem compete investigar, apurar a infração penal é a Polícia Judiciária. Por quê? Porque a própria Constituição está normatizando dessa forma. E quais são as polícias? Polícia Civil e Federal. Cada uma delas dentro ali do seu âmbito de atuação. E a Polícia Militar? É ostensiva. Você está vendo o policial com uniforme, etc., prevenindo ali que aconteça a infração. E o Corpo de Bombeiro Militar? Execução de atividade de defesa civil. E a Guarda Municipal? É de âmbito municipal, ó, municípios. E qual é a finalidade? Proteção de seus bens, serviços e instalações. Agora vamos retornar lá em cima, onde eu coloquei a classificação de cada polícia, cada órgão, e olha como fica mais fácil. Polícia Federal. É judiciária? É, porque compete investigar a fim de reprimir. Polícia Rodoviária Federal é administrativa, porque é mantida pela União e visa o quê? Visa de forma ostensiva, ali o policial com uniforme, prevenir que um crime ocorra. Polícia Ferroviária Federal é a mesma coisa, é administrativa, porque é mantida pela administração pública com fins de ostensividade para prevenir a ocorrência de crime. Polícia Civil é judiciária, porque visa investigar como está lá no artigo 4º do CPP, para reprimir o crime que já aconteceu. Polícia Militar é também administrativa, é mantida
pelo Estado, Distrito Federal, de forma ostensiva para que se previna a ocorrência do crime. E bombeiro? Bombeiro militar tem o quê? O exercício de atividades de defesa civil. E a Guarda Municipal está aqui, ó, é de âmbito municipal e visa o que? A proteção dos seus próprios bens, do município, serviços e instalações. Ok, pessoal? Matou isso aí? É tranquilo? Então o que eu sugiro? Que você abra a Constituição Federal, olhe o artigo 144, leia ele juntamente com seus parágrafos e incisos e trabalhe esse entendimento. E você compreender estas classificações de polícia judiciária ou administrativa, investigativa ou extensiva e repressiva preventiva. Principalmente se você vai fazer concurso para quê? Para Polícia Federal, Polícia Civil. Isso aqui é cobrado muito dessa forma, essa classificação. Em frente, vamos tratar agora da Lei 12.830 de 2013, que é a Lei da Investigação Criminal conduzida pelo delegado de polícia. Esta lei ela vai dispor sobre a atividade de delegado de polícia e inclui as circunstâncias como fins de apuração. E trata também de um outro ato que é muito importante, que é o ato de indiciamento. Então nós precisamos estudar essa lei nesse momento, quando estamos enfrentando o tema inquérito policial, por causa da conexão lógica. É uma lei pequena, são 4 artigos. Ó. Então você não precisa ter uma aula só para isso. Você estuda junto de inquérito. Esta lei ela vai dizer o seguinte, que a investigação criminal é conduzida pelo delegado de polícia, que as funções do delegado de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Então, esse artigo aqui, por exemplo, ele é cobrado em concurso público na literalidade. Ele quer saber se você compreende isso, que essa função de polícia judiciária ela é exercida pelo delegado de polícia que conduz a investigação e é de natureza jurídica, essencial e exclusiva de Estado. E você vai precisar diferenciar o quê? Essa natureza jurídica da atividade do delegado de polícia, a natureza jurídica da atividade dele. E diferenciar de quê? Do inquérito policial, porque o inquérito policial, a natureza é de procedimento administrativo. Então não confunda a atividade do delegado de polícia, que é de natureza jurídica, essencial do Estado, com a natureza jurídica do inquérito, que é de natureza de procedimento administrativo, ok? Então, para o primeiro aqui, ele já vai dizer o seguinte: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, materialidade e autoria das infrações penais. Então, assim, cabe ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei. Isso deixou em aberto, é uma cláusula que está em aberto, para que se existir outro procedimento que caiba à investigação criminal, não se tenha dúvida de que a atribuição é do delegado de polícia. Então, a doutrina ela dá exemplo, o termo circunstanciado é outro procedimento previsto em lei. Mas o termo circunstanciado, você não vai ver ali uma investigação criminal acontecendo. Simplesmente, quando estudarmos a Lei 9.099, você vai ver que bateu lá a pessoa que atuou numa conduta que é de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é até 2 anos, o crime tem pena máxima de 2 anos, menor potencial ofensivo, então vai lavrar ali o termo circunstanciado e vai remeter direto para o GCRIM. Então não tem uma investigação criminal. Então isso aqui realmente é uma cláusula aberta para deixar aí amarrado que qualquer procedimento que exista previsto em lei, que cabe à investigação criminal, que é a atribuição do delegado de polícia. E o objetivo é a apuração de circunstâncias, materialidade e autoria. Isso aqui é muito importante você observar, porque se você compara lá agora com o artigo 4º do CPP, o artigo 4º ele só vai dizer a apuração das infrações penais e da autoria. Então, há uma diferença, porque a lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado, ele inclui as circunstâncias. E as circunstâncias, ela tem relevância por quê? Porque a circunstância ela vai influenciar na fixação da
pena base. Então, olha lá o artigo 59 do Código Penal, que trata lá do critério trifásico de aplicação da pena, isso que você estuda em direito penal. O artigo 59 caput, ele vai dizer que as circunstâncias ela têm relevância para a fixação da pena base. Então, é importante você entender que na atividade do delegado de polícia, ele precisa também investigar as circunstâncias, porque quando ele vai elaborar o relatório ou vai fazer o indiciamento, nós vamos ver isso, né, ao longo das aulas de inquérito, ele precisa relatar as circunstâncias que foram apuradas para que seja encaminhado ao juiz, isso será remetido ao juiz, o juiz vai dar vista ao MP e o MP vai avaliar se tem justa causa para ação penal. Quando é ajuizado uma denúncia, o juiz ele avalia se recebe, se tem justa causa realmente para receber a ação penal e tudo aquilo ali vai tramitar. No final, o juiz ele vai dar a sentença e toda aquela circunstância que foi apurada no inquérito policial vai ser objeto de prova durante o processo penal, vai ser submetido ao contraditório. Mas essas circunstâncias, se elas forem provadas, o juiz, quando vai aplicar a pena de acordo com o 59 caput do CP, ele precisa levar essas circunstâncias em consideração. Então é importante você entender isso, que também é uma atribuição do delegado de polícia, não só apurar infração penal e autoria, mas também as circunstâncias, o que está expressamente previsto aqui na Lei 12.830 de 2013. Então, o objetivo é a apuração de circunstâncias, materialidade e autoria. Então, tecnicamente, esta é a melhor definição da atividade do delegado de polícia da Polícia Judiciária no inquérito policial. Dando seguimento no estudo da Lei 12.830 de 2013, o parágrafo 2º do artigo 2º, ele vai dizer que durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. As questões de concurso irão reproduzir este dispositivo e vão mudar aqui, ó. Vão colocar que cabe ao escrivão, ao investigador, querendo te confundir. Então, é uma atividade do delegado de polícia, a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Parágrafo 4º. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, em curso, somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Então, esse aqui é a situação da autoridade policial que não está desempenhando as suas atividades como deve ser, e aí o inquérito ele é avocado, mas tem que ser por meio de despacho fundamentado para evitar o quê? Que isso seja um impacto na atividade privativa e discricionária do delegado de polícia para apurar a infração criminal. Caso contrário, poderia haver alguma manipulação, alguma situação em que o delegado é retirado do caso, sem motivo. Então, aqui é mediante despacho fundamentado, motivo de interesse público ou inobservância de regulamento da corporação. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. É a mesma explicação aqui de cima, pelos mesmos motivos. E tanto no parágrafo 4º quanto no parágrafo 5º, cabe ao chefe de polícia, ok? Fazer isso, ao chefe de polícia. As questões de concurso também vão colocar que cabe ao governador, mediante despacho fundamentado, não é ao chefe de polícia. Parágrafo 6º, isso aqui é por demais importante, o indiciamento. Indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. Ele dá-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar autoria, materialidade e suas circunstâncias. Nós vamos ter uma aula, a próxima aula será só sobre indiciamento, para você ver como é importante. O indiciamento ele não está previsto no CPP, o indiciamento está previsto aqui, nesta Lei 12.830 de 2013. É um ato privativo do delegado de polícia, é um ato formal. O delegado ele analisa de forma técnica e jurídica tudo aquilo que foi apurado e a partir daí ele verifica se todas aquelas pessoas que são suspeitas, se pode haver o que? Uma solução sobre a dúvida.
uma individualização de quem seja um provável culpado, um provável pessoa a ser denunciada pelo Ministério Público. Então isso ele faz o que? Ao final, quando ele chega nessa conclusão, ele indicia. O que é o indiciamento? O indiciamento é essa individualização daquela pessoa, a provável pessoa culpada. Nós vamos, na próxima aula, estudar somente indiciamento. Fica essa noção aí para você. O artigo 3º, o cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito. Observa aqui que não precisa ter inscrição na OAB. Então, os concursos públicos também irão colocar lá a alternativa. Bacharel em direito com OAB, escrito na OAB, advogado, tantos anos de prática jurídica, etc. Devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebe os magistrados, membros da Defensoria e Ministério Público e os advogados. Mas o cargo é o quê? Privativo de bacharel em direito somente. Então, esta é a lei 12.870 de 2013, que trata da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Quais são os dispositivos mais importantes? O mais importante é que é uma atividade de natureza jurídica essencial e exclusiva do Estado. Você não vai confundir com o inquérito policial, que o inquérito policial ele tem natureza administrativa, mas a atividade delegada é natureza jurídica. O outro dispositivo importante é que inclui as circunstâncias como elemento a integrar a investigação criminal, que cabe à delegado de polícia a requisição de informações e tudo mais que seja do interesse da apuração dos fatos. Para que o inquérito policial seja avocado ou o delegado de polícia removido, tem que haver o quê? Um ato fundamentado. O despacho tem que ser fundamentado e compete ao chefe de polícia, ele que vai fazer essa averiguação. O indiciamento é um ato privativo da delegado de polícia, somente ele pode fazer isso. O juiz não indicia, promotor não indicia, é o delegado, é ato privativo. É um ato fundamentado, é formal, é técnico, é jurídico e o indiciamento ele individualiza aquela pessoa, o provável culpado, e manda lá para o juiz, e do juiz vai ao Ministério Público para verificar se vai denunciar ou não aquela pessoa individualizada no indiciamento. E o cargo é privativo de bacharel em direito. Então, dando seguimento agora, nós vamos verificar o quê? Que circunstâncias são essas que o delegado de polícia ele tem que apurar, que não está previsto no CPP, no artigo 4º, mas está aqui na lei da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e que tem impacto lá na fixação da pena. Ó. Olha aqui o 59 do CP. O juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos e às circunstâncias, circunstâncias do crime, comportamento da vítima, etc., conforme seja necessário e suficiente, ele vai fixar a pena. Então, vai fixar a pena base, qual pena aplicável, a quantidade de pena, o regime, se vai substituir por pena privativa de liberdade. Então, as circunstâncias são por demais importantes, porque vai repercutir lá no final do processo penal. Então, vamos estudar agora o que é isso. Circunstâncias do crime são fatores de tempo, lugar, modo de execução. Tempo, lugar e o modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. Então, olha aqui o exemplo para você diferenciar o que é uma circunstância legal, ou seja, aquela circunstância que está prevista ali no dispositivo da lei, e a circunstância que é contingencial à ocorrência do crime e que não está expressamente prevista em lei. No homicídio simples, no 121 do CP, nós temos uma circunstância legal, está expressamente prevista. O que é? É o crime cometido por motivo de relevante valor social ou moral, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Isso aqui é uma circunstância, só que é legal. É uma circunstância que remonta ao quê? Ao tempo, por exemplo, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O delegado de polícia no inquérito ele tem que apurar se ocorreu essa injusta provocação e logo em seguida houve cometimento de crime, porque é uma circunstância legal. Também a violenta emoção é uma circunstância que deve ser verificada, porém está prevista em lei. É diferente. Então essas circunstâncias do crime, aqui do 59 do CP, do crime, são circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, mas não as circunstâncias legais. Então vamos entender mais um pouco sobre essas circunstâncias. Olha a jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tem aqui no site, estão colocadas várias jurisprudências muito instrutiva para te mostrar o que são essas circunstâncias. A análise negativa
das circunstâncias do crime, tendo em vista o modus operandi, o modo de execução do crime de homicídio. Então foi feito um exame negativo das circunstâncias. Não foi bom para o acusado, exame negativo. Por quê? A vítima foi atacada covardemente em plena via pública, inclusive quando já estava caída no chão por um grupo de pessoas que a pretende fazer justiça com as próprias mãos, a agrediu até a morte. Então, tais elementos autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime. Ou seja, o modo de execução do crime foi bem grave, for atribuído uma valoração negativa a essas circunstâncias. Então a pena base ela sobe, o juiz utiliza esse critério para fixar uma pena base maior. Outra aqui, ó, valoração desfavorável das circunstâncias do crime de roubo, em razão do tempo e lugar, tá vendo? Tempo, lugar, modo de execução. Por quê? Ó? O delito foi praticado em horário comercial, em via pública, lugar de intensa movimentação, próximo a uma escola. Então, ó, o tempo e o lugar, o horário, o lugar próximo à escola, intensa movimentação e um crime de roubo. O roubo, ele tem o quê? Violência. Então, nesse lugar que foi cometido nesse horário, poderia pôr em risco o quê? Segurança ó, de crianças, adolescentes. Então, ó, isso autoriza o quê? Exasperação da pena base, pelas circunstâncias do crime. Você está entendendo como é que funciona? E você que vai fazer esse concurso para delegado de polícia, olha a importância de você apurar as circunstâncias do crime. Olha o STJ também, mais jurisprudência. A análise negativa das circunstâncias do crime de homicídio quando utilizados elementos que não compõem o tipo penal. Essa jurisprudência ela já está te mostrando que você não pode usar essas circunstâncias do crime para efeitos de fixação da pena base se a circunstância já é legal. Porque se ela já é legal, olha lá no homicídio simples, lá naquela circunstância legal. Isso aqui já é uma causa de quê? De aumento ou diminuição da pena, tá vendo? Então, isso aqui, no caso, é causa de diminuição da pena. O juiz pode reduzir a pena. Então, essa circunstância legal, ela já tem o tratamento legal dado. O que vai interessar para o 59-CAP são essas outras circunstâncias, modo de execução, tempo e lugar, que não estejam previstas expressamente em nenhum dispositivo. Então, é isso aqui que o STJ está trazendo. Ó. As circunstâncias do crime previstas no artigo 59 do CP, como baliza para a fixação da pena base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhos à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta. Olha a outra. A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime também foi considerado desfavoravelmente ao réu as circunstâncias de como ocorreu aquele crime, modo de execução, tempo e lugar. Olha essa situação. Utilização de conta corrente terceira pessoa empregada. Foi utilizada uma conta corrente do empregado para cometer crime. Então, olha só. No tocante às circunstâncias do delito, igualmente há concreta motivação que justifica o aumento da sanção. O areste impugnado destacou que os réus se utilizaram de contabilidade paralela, de contas correntes de motorista da empresa para movimentar elevados valores pertencentes a esta, o que permitiu que não só a obtenção ilícita de lucros em detrimento de tributos, como também dificultou a fiscalização fazendária. Nota-se, portanto, que se destacou o modus operandi do delito, cometido utilizando as contas correntes de motorista da empresa. Tal peculiaridade é concreta e autoriza o aumento da sanção. De fato, a contabilidade paralela não pode levar a acréscimo da pena, por estar relacionado ao próprio tipo penal. Então, olha aqui, a contabilidade paralela, já tem um tipo penal para isso. Entretanto, a forma como executar o delito, por meio da utilização de contas de motorista da empresa, é motivo concreto, aplicável apenas ao caso em questão, e que justifica o acréscimo de pena base quanto às circunstâncias. Então, a circunstância que é modo de execução. Então, olha a importância, mais uma vez eu repito, da atividade do delegado de polícia. Outra jurisprudência, ó. Abuso de confiança que foi deferida ao paciente é também circunstância inerente ao crime de estelionato. Então, olha essa situação aqui, ó. Mais uma vez, foi utilizada uma circunstância que é legal, é expressamente prevista no tipo penal, como circunstância que faz referência ao artigo 59 do CP. Não pode, ó. O abuso de confiança, ele é íncito ao crime de estelionato. Então, não é uma circunstância que pode ser utilizada para a fixação de pena base. Então, não é o caso. Olha aqui, ó, outro. STF. Grande quantidade de envolvidos e disparos de arma de fogo. Permite valoração das circunstâncias do delito em desfavor do réu. Com relação às circunstâncias do delito, colhe-se da denúncia que o homicídio foi praticado com premeditação, conotação de execução, disputa
por ponto de tráfico de drogas, elevado número de agentes, 8 envolvidos, fortemente armados, efetuaram disparos de arma de fogo para intimidar moradores, tudo a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado pelo ora paciente em concurso com outros corréus. Então, modo de execução, muita gente atirando. Então, ali coloca em risco toda a incolumidade pública, a segurança das pessoas, muita gente dando tiro. Então, isso é uma circunstância que vai ser valorada negativamente e a pena base ela, ó, sobe. Então, aqui, pessoal, concluímos. Então, você entendeu isso? É atividade delegada de polícia apurar não só a infração penal, como está aqui no artigo 4º do CP, ó, não só a infração penal e a autoria, mas também a circunstância, conforme previsto na lei da investigação criminal. Então, o delegado de polícia ele também tem que apurar a circunstância. E você viu a importância da apuração dessa circunstância por esse agente público profissional, delegado de polícia, haja vista que a pena base depende dessas circunstâncias. Bem como as causas de aumento ou redução de pena também dependem da apuração daquelas circunstâncias. As circunstâncias têm que estar presentes. Então você não esquece, o delegado de polícia, ele apura as circunstâncias, tanto as circunstâncias legais como as circunstâncias que não são as legais, que são aquelas que servem para a fixação da pena base, no caso do artigo 59 caput, mas também tem as circunstâncias legais de diversos dispositivos, como eu dei o exemplo lá do homicídio. É lógico que tudo isso será reduzido a termo, será processado, e se houve realmente ali uma conclusão técnica, jurídica do delegado que tem culpado, ele vai indiciar essa pessoa, esse provável, né? O inquérito policial ele não julga ninguém, ele indica um provável pessoa que seja culpada e remete para o juiz. O juiz manda lá para o promotor de justiça. Só que está tudo ali, ó, os elementos informes está tudo ali no processado, no inquérito, inclusive a apuração dessas circunstâncias. Então, tudo isso foi apurado, inclusive as circunstâncias, serão submetidas ao contraditório no processo penal. E ao final do processo, o juiz vai sentenciar. O juiz ele não vai poder sentenciar só com base no que foi apurado no inquérito, porque o inquérito é inquisitivo, não tem contraditório, então não pode sentenciar com base no inquérito. Entretanto, pode se referir ao inquérito, sim, na sentença, para condenar, em conjunto com outras provas submetidas ao contraditório. Então, o interrogatório do acusado, as testemunhas da acusação, da defesa, as circunstâncias que o delegado apura, lá no processo é colocado também a prova. Então, tem audiência de instrução, tudo isso é submetido ao contraditório. Então, o inquérito é muito importante, toda essa investigação criminal. E esta regra de que o juiz não pode utilizar o inquérito policial com exclusividade para condenar ou apreciar uma circunstância de forma negativa está expressamente prevista lá no CPP. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, mas é para fins de dar um entendimento maior, já apurar o entendimento. Mas nós vamos estudar isso aqui no momento oportuno. Então, observa aqui o artigo 155 do CPP. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Você percebe? No inquérito policial não tem contraditório judicial. Então, nesse caso, esse dispositivo ele vai dizer que o juiz ele não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação, ressalvadas somente provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Nós vamos estudar isso aqui no momento oportuno, você não se preocupe, vamos estudar isso quando virmos provas. Então agora é só para você entender essa questão do inquérito policial. Então, dando seguimento agora, o que nós vamos ver? Nós vamos já pular para outro artigo, vamos ver o artigo 7º. Então, durante a investigação criminal, o delegado ele pode o quê? Ele pode realizar uma reprodução simulada dos fatos. Então, é importante você estudar aqui porque tem nuances. Nem todo crime poderá ter reprodução simulada. Crime sexual, não tem como fazer. Então, olha aqui, ó, para se verificar o modo que a infração penal ela foi cometida, você vê que isso aqui está ligado também às circunstâncias, não está? Então, para se verificar se a infração penal ela foi cometida de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Então, o que você tem que entender? Primeiro, o investigado ele não é obrigado a fazer isso. Então, você vai lembrar lá das aulas de princípios constitucionais, aplicáveis ao processo penal,
princípio da ampla defesa, presunção de inocência. Então, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então, o princípio implícito, nemo tenetur se detegere. Então, ele não é obrigado a participar, nem presenciar essa reprodução simulada. Então, ele tem que ser de livre e espontânea vontade, ok? E outra empecilho que tem é que nem todo crime poderá ser submetido à reprodução simulada. Exemplo clássico é os crimes sexuais. Não pode ter essa reprodução simulada, não tem como. Então, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Então, olha aí, ó. O investigado só fará a reprodução simulada do crime se quiser, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si, nem é obrigado a presenciar. Direito de presença e não dever de presença. Olha o informativo 523, que é a partir da onde a gente infere todas essas conclusões a respeito do artigo 7º. Aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado tem, dentre outras prerrogativas básicas, o direito de permanecer em silêncio, o direito ao silêncio, de não ser compelido a produzir elementos de incriminação contra si, nem constrangido a apresentar provas que lhe comprometam a defesa, se recusar a participar ativa ou passivamente de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica, tais como a reprodução simulada do evento delituoso. Você não pode confundir aqui com o reconhecimento. Nós vamos estudar provas, você vai ver que o reconhecimento, o acusado, o investigado, ele não pode alegar o nemo tenetur se detegere. O delegado, a autoridade policial ou durante a audiência de instrução é apresentado ali, no caso, numa investigação a fotos, a pessoa reconhece. Então não pode dizer que não, aí eu não pode ter esse reconhecimento, ou até mesmo colocando um suspeito ao lado do outro, que é feito isso. Isso não, isso aí não pode ter a alegação do nemo tenetur se detegere. Então, reconhecimento de pessoas não se enquadra aqui nessa vedação, ok? Não esquece isso. Mas aqui, ó, reprodução simulada do evento delituoso. Então, não é obrigado, ok? Ó, folha de padrões gráficos, padrões vocais, para efeito de perícia criminal. Então, a pessoa pode se recusar. Eu não quero fornecer, não vou assinar nada, escrever nada, nem fornecer padrão vocal nenhum, ok? Então, são esses casos aqui. Apenas lembrar que reconhecimento de pessoas não se inclui aqui na vedação, na restrição. Agora vamos falar do conceito de definição de inquérito policial. Olha aqui, ó, o Auri Lopes Júnior. Investigação criminal situa-se na fase pré-processual, é antes do processo, não tem processo ainda. Apenas quando for terminado o inquérito, o delegado de polícia ele vai indiciar ou não, vai elaborar um relatório e vai remeter ao juiz. Aí do juiz vai ao promotor de justiça, o promotor ou o particular, no caso de queixa, aí vai ser verificado por esses titulares da ação penal, pública ou a privada, se é caso de denúncia ou queixa. Então, será apresentada. Apresenta a denúncia ou queixa. Aí o juiz avalia se recebe ou não essa denúncia ou queixa. Aí tem processo penal. Durante a investigação preliminar, investigando, não tem processo. Então, é pré-processual. Mas isso é um gênero. Quais são as espécies? Inquérito policial, comissões parlamentares de inquérito, sindicâncias, etc, etc. Que tem o PIC também. O PIC é o quê? Procedimento de investigação criminal. Quem faz isso? É o Ministério Público. Ele também pode investigar. Mas o que você não pode esquecer? Que inquérito policial é só delegado de polícia. Inquérito policial é delegado de polícia. E lá, a lei, qual é a lei? 12.830 de 2013. Então, o indiciamento que é insta aqui o inquérito policial, só o delegado. Então, isso você não pode esquecer, que investigação é gênero. E as espécies? Então, tem lá a CPI também, investiga, sindicância de um órgão público. Tem investigação ali no meio, não tem? Não está investigando a apuração dos fatos? Mas não tem o quê? Não tem autoridade policial ali. Ali ninguém indicia ninguém. Indiciamento é ato privativo delegado. Então olha aqui a definição. Ó. Constitui o conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado a partir de uma notícia-crime. Então, notícia-crime, olha o que está em destaque. A gente estuda, vamos ter uma aula também sobre notícia-crime. Então, notícia-crime com caráter prévio e de natureza preparatória com relação ao processo penal. Então, assim, o PIC lá do Ministério Público, também ele é prévio. Vai ensejar ou não uma ação penal. O inquérito policial é uma investigação preliminar, mas é previsto o quê? No CPP, tem a Lei 12.830 de 2013, que regula uma atividade do delegado de polícia. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é na Constituição Federal. Então, a CPI pode investigar. Então, nestas outras espécies de investigação preliminar, os respectivos presidentes não terão
todas as prerrogativas discricionárias que o delegado de polícia tem, que está previsto lá no CPP e na lei própria, 12.830. Um exemplo, que é o clássico, um exemplo bem certo para te apresentar, que é o mais cobrado em concurso, é o indiciamento. Só quem indicia é o delegado. Está aí uma grande diferença. Então aqui, ó, o que você tem que guardar? Que uma notícia é crime, ela enseja uma investigação preliminar, e qual é a finalidade? Justificar o processo ou não processo. Por que isso aqui é importante? Porque notícia crime, a gente tem que estudar as modalidades e justificar essa palavra está em negrito porque o juiz, quando ele analisa se ele recebe ou não a ação penal, a denúncia ou queixa, ele avalia um requisito, que é a justa causa. A justa causa está previsto lá no 395, inciso 3 do CPP. Justa causa da ação penal. O que é a justa causa? Vamos estudar aqui nessa aula justa causa. Justa causa é tudo aquilo que o delegado de polícia ele apurou lá, circunstância, materialidade, autoria. Vamos estudar mais à frente. Falando mais sobre definição e conceito de inquérito policial, olha aqui, ó. O inquérito policial é procedido pela autoridade policial. É um procedimento administrativo, não esquece, da fase pré-processual, que tem princípios diversos dos princípios que regem o processo penal, lógico. Não tem contraditório nem ampla defesa. Olha lá o artigo 5º, inciso 55 da CF. Direito fundamental de ampla defesa e contraditório é devido aos acusados em geral. No inquérito policial não tem acusado. Tem investigado e até indiciado, mas acusado não tem. Então, olha aqui, ó, o inquérito busca apenas indícios de autoria e materialidade de um fato, em tese criminoso, com a finalidade que o titular da ação penal, ou o particular na queixa, ou o Ministério Público na ação penal pública, possa ingressar em juízo posteriormente. Então, isso aqui é a justa causa da ação penal. Ó. São os indícios de autoria, circunstância, materialidade, e o juiz avalia isso lá na hora de receber. Então, olha a importância, mais uma vez eu ressalto, do trabalho do delegado de polícia. O juiz ele pode nem receber a ação penal por falta de justa causa. Se, por exemplo, o trabalho durante o inquérito ele não foi bem realizado. Houve um indiciamento que não deveria ser feito. O delegado ele não fundamentou, analisando técnica, de forma técnica e jurídica, aquela circunstância, aqueles elementos investigados, a autoria, a materialidade, e não era para indiciar, porque não tem justa causa. Isso repercutiu lá que o promotor de justiça também apresentou denúncia, mas não tem justa causa, então não pode. Ou então uma outra situação. Toda a investigação ela se embasou em prova ilícita. Então houve lá um ingresso no domicílio de outra pessoa durante a noite, sem flagrante, sem mandado, a pessoa confessou mediante tortura, e aí tem lá um inquérito policial cheio de elemento lá, confissão, cheio de prova. Só que na hora de receber não tem justa causa, porque não pode ter produção de prova, mesmo para inquérito policial, por meio de prova ilícita. Então contaminou ali o processo penal. É uma única forma de contaminação que tem no inquérito para a ação penal é nessa colheita de prova durante a investigação. Isso inibe a justa causa da ação penal, porque de regra o inquérito policial ele não influencia na ação penal, no processo penal, nem gera nulidade no processo penal, mas na hora de receber a denúncia ok já tem bastante influência por conta dessa justa causa, que é justamente a finalidade maior do inquérito policial, é aprumar, delinear a justa causa. Se a justa causa ela tem por base prova ilícita, aí não serviu de nada o inquérito policial, o juiz não recebe a ação. Agora vamos tratar da natureza jurídica do inquérito policial. Você apenas precisa saber responder essa pergunta. Qual a natureza jurídica do inquérito policial? É de procedimento administrativo. E o Auri Lopes Júnior ele explica para a gente por que é assim. Olha só, a natureza jurídica do inquérito policial é explicada a partir da análise do sujeito e dos atos realizados. Assim, ele é considerado um procedimento administrativo pré-processual. Então, quanto ao sujeito, olha só, carece do mando de uma autoridade com potestade jurisdicional. O delegado de polícia, ele não exerce o que? A função jurisdicional. Logo, o inquérito policial, o qual a autoridade policial preside, não pode ser considerado um processo jurisdicional. Outra situação, o inquérito policial não possui a estrutura dialética do processo. Então, quando nós afirmamos o inquérito policial, não há contraditória ampla defesa, porque o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal assegura contraditória e ampla defesa aos acusados em geral. E no inquérito policial, nós temos quais figuras? Investigado, indiciado, autor do fato, não tem acusado. Por isso que é negado no inquérito policial todas aquelas prerrogativas inerentes ao contraditório e ampla defesa. A autoridade policial não está obrigada
a intimar o advogado do investigado para comparecer a um depoimento de uma testemunha. A autoridade policial não é obrigada a realizar diligências requeridas pelo investigado, pelo indiciado, por seu advogado. Por quê? Porque afirma-se que não há no inquérito policial contraditório em benefício. Então, nós não podemos o que afirmar a natureza processual do inquérito policial. Nós temos que afirmar o quê? A natureza de procedimento administrativo pré-processual. Agora, pessoal, vamos tratar da justa causa da ação penal ou fumus comissi delicti, como também é possível chamar a justa causa da ação penal. O que é isso? Nada mais é do que os indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias que o delegado de polícia ele reúne, ele apura durante a investigação, o inquérito policial. Olha aqui, ó, em suma, quando é cometido um delito, deve o Estado, por intermédio da Polícia Civil, buscar provas iniciais acerca da autoria e da materialidade, para apresentá-las ao titular da ação penal, Ministério Público ou ofendido, nas ações de iniciativa privada, a fim de que este, apreciando-as, decida se oferece a denúncia ou a queixa-crime. Então, o delegado de polícia ele reúne todos esses elementos, esses indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias do crime investigado, e ele entrega para o particular ou para o Ministério Público. Ele não vai entregar direto, não, tá, pessoal? A gente vai ver que o delegado de polícia ele tem que remeter isso para o juiz. E o juiz vai dar vista ao Ministério Público, tá? Aí sim que será verificado. Ah, e realmente essa justa causa, se a conclusão da acusação for que sim, que há, aí é ofertada essa denúncia ou essa queixa. Somente quando o juiz recebe, então, a denúncia ou a queixa, que ele vai avaliar, vai fazer o juízo de admissibilidade para checar se realmente estão presentes aqueles indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias. Isso é a justa causa da ação penal ou fumus comissi delicti. Essa previsão para o juiz exercer essa atividade, esse juízo de admissibilidade, está lá no artigo 395, inciso 3. Então, a justa causa da ação penal é um requisito que o juiz avalia nesse juízo de admissibilidade. Então, olha aqui, ó, uma vez oferecidas o inquérito policial, as acompanhará para que o juiz possa avaliar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para recebê-las. Caso sejam recebidas, o inquérito policial acompanhará a ação penal, ficando anexado aos autos. Pode-se, por isso, dizer que o destinatário imediato do inquérito é o titular da ação, Ministério Público ou ofendido, e o destinatário imediato é o juiz. Então, isso aqui é importante você guardar esses termos, porque caindo na sua prova, você não vai perder tempo, você vai saber o que é. Quem é o destinatário imediato do inquérito? É o titular da ação penal. Então, o delegado de polícia, ele preside o inquérito policial, cuja finalidade é reunir os indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias para justificar ao titular da ação penal a necessidade de apresentar a denúncia ou a queixa. E o destinatário imediato, aquele distante, o indireto, é o juiz. O juiz só vai avaliar todos esses requisitos, essa presença dessa justa causa, no momento que é ajuizada a queixa ou a denúncia, com base no 395, inciso 3 do CPP. Então vamos aqui falar mais um pouquinho sobre isso, tratando do fumus comissi delicti. Ó. O que é o fumus comissi delicti? Para quando você verificar essa expressão na sua prova, você não se assustar, você saber o que é. É justamente a justa causa da ação penal, a comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Quais as conclusões lógicas de tudo que a gente estudou agora? Olha só, o inquérito policial, primeiro, é um procedimento administrativo realizado no âmbito da polícia judiciária, a polícia investigativa, ou a polícia federal ou a polícia civil, a depender da natureza do crime, se é crime federal ou crime de atribuição investigativa da polícia civil, polícia estadual. Com o fim de quê? Reunir elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade, visando fornecer justa causa, ou também podemos chamar de fumus comissi delicti, ao titular da ação penal. Então você precisa saber responder 3 perguntas para você dominar o conceito e a definição, a natureza jurídica do inquérito policial. O que é? Procedimento administrativo. Quem realiza a investigação? A Polícia Judiciária. Aí você lembra do artigo 144 da Constituição Federal que nós vimos. E por que tudo isso é feito? Para fornecer justa causa titular da ação penal.
A justa causa da ação penal, por conseguinte, constitui um requisito a ser avaliado pelo juiz quando exerce o juízo de admissibilidade da ação penal, decidindo se recebe ou rejeita a denúncia ou a queixa. Aí está lá o dispositivo. Ó. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Agora, você lendo esse inciso 3 do artigo 395, você já sabe o que se trata, você já sabe do que se trata, extraindo uma gama de conhecimento dessa justa causa que está aqui. Tá certo, pessoal? Então, dando seguimento ao artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou a outra. Então, você concorda que o inquérito policial ele pode não acompanhar a denúncia ou a queixa? Então, este fato, ele permite à doutrina inferir que o inquérito policial ele tem uma característica que é de ser dispensável. A dispensabilidade é uma característica do inquérito policial. Por quê? Porque pode não ser necessário, pode não ter o inquérito policial. Ora, vamos supor que uma vítima de um crime de iniciativa privada, ela tem todos os elementos de prova. Ela pode ajuizar uma queixa independente de inquérito policial, você entende? Então não é necessário. O Ministério Público, da mesma forma. O Ministério Público ele pode também ter todos os elementos ali de autoria, materialidade e circunstâncias e ofertar denúncia. O Ministério Público, inclusive, ele com base no parágrafo único do artigo 4º do CPP, ele pode abrir o quê? Um PIC, um procedimento de investigação criminal, e ele mesmo reunir aqueles elementos, sem necessidade de inquérito policial propriamente dito. Essas características do inquérito policial nós vamos ver ao final da aula, mas eu já trouxe essa aqui de ser dispensável por conta da pertinência ao artigo 12. Trancamento do inquérito policial. O que é o trancamento? Isso aqui eu vou destacar porque cai na prova desse jeito. Ó. Trancamento consiste em forma de encerramento anômalo do IP, inquérito policial, por meio de habeas corpus. Trancamento consiste em forma de encerramento anômalo do IP por meio de habeas corpus, utilizado excepcionalmente quando manifesta o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado. Então, é possível habeas corpus em face de inquérito policial? Sim. Só que qual é a condição? Que esteja havendo um manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo investigado. Então vamos supor que tem um inquérito policial que está em curso aí há 2 anos e a autoridade policial não consegue reunir nenhuma prova para poder indiciar. Só que também não executa o relatório, não faz o relatório sem indiciar, porque o inquérito policial iria encerrado pelo relatório, pode haver indiciamento ou não. Se não consegue reunir os elementos de autoria, materialidade e circunstâncias, encerra-se o inquérito policial, redige-se o relatório, remete ao juiz e não tem o que fazer. O inquérito será arquivado. Só que vamos supor que o inquérito policial que ele continua, a autoridade policial não relata nada, também não indicia, habeas corpus. Por quê? Nós vimos, Constituição dos Princípios Constitucionais, que o Brasil ratificou o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ele tem a previsão de que a investigação criminal ela não pode passar de 12 meses. A partir daí, com base no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do STF entende que constitui constrangimento ilegal, e do STJ também, o entendimento é o mesmo, o inquérito policial que ele não tem uma duração razoável. Então, aplica-se ao inquérito policial também uma norma do rol de direitos fundamentais, que é o inciso 78, que diz que a todos, em âmbito judicial, administrativo, é garantido que a duração razoável do processo, apesar da natureza administrativa do inquérito policial, pelo fato do Brasil ter ratificado o Estatuto de Roma, a jurisprudência do STJ e do STF entende que sim, que o inquérito policial ele também tem que ter um prazo razoável, ok? Então você guarda isso, que isso aqui é o fino e cai na prova. Então, esse constrangimento ilegal que permite o ajuizamento de um habeas corpus para trancar o inquérito policial, ele ocorre diante de quê? Por exemplo, manifesta a atipicidade da conduta. Ora, a situação não é crime. Vamos supor que chega o sujeito lá na DP, na delegacia de polícia, fala, olha aqui, ó, contratei um camarada para fazer um muro lá na minha casa, foi tudo direitinho, falou que ia chegar lá na hora tal, ia fazer em tantos dias. Só que o cara não apareceu para fazer o muro. Isso aí é um crime, é um estelionato. Não pode. O que acontece? Se tiver um inquérito policial, cabe habeas corpus, porque a conduta é atípica, não é crime, é um problema cível. Vai para o juizado, vai lá para o vara cível, ajuiza uma ação de obrigação de fazer, mas não é uma conduta atípica
para ensejar um inquérito policial, uma ação penal. Presença de excludente de punibilidade. Aqui seria melhor extinção da punibilidade, causa extintiva da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal, dá uma lida lá que é importante. Então, diante de uma causa de extinção da punibilidade, por exemplo, o crime está prescrito. Então, é um constrangimento ilegal ter um inquérito policial de crime prescrito. O delegado de polícia, se instaurado esse inquérito, ele deve imediatamente relatar e mandar para o juiz para que o Ministério Público requeira o arquivamento. Nós vamos ver nas próximas aulas sobre inquérito que somente quem requer o arquivamento é o Ministério Público, não o delegado de polícia. Por exemplo, decadência. Decaiu o direito de representação ou de queixa, então o delegado não pode instaurar um inquérito. Nós vamos ver nas aulas de ação penal que o prazo de decadência de 6 meses para ajuizamento da queixa, não importa se tem inquérito policial em curso ou não. O delegado de polícia ele pode estar trabalhando no inquérito policial diante de um requerimento do particular, mas o prazo está correndo. Então, é uma causa de extinção da punibilidade, a decadência. Aqui também tem o C, ausência de condição de procedibilidade. Aqui é outra situação, ainda não decaiu, o particular ainda não decaiu do prazo de 6 meses para apresentar a queixa ou para representar. No entanto, um inquérito policial foi instaurado sem o requerimento do particular ou sem a representação. O delegado ele não pode instaurar inquérito nos crimes de ação pública condicionada à representação sem a representação. Então é mais uma causa aqui de manifesto constrangimento ilegal. E a falta de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitiva. Um exemplo também é no caso de uma notícia crime anônima, apócrifa, ou seja, uma denúncia anônima. O delegado de polícia ele não apura aquela procedência daquelas informações e já instaura um inquérito, não tem suporte mínimo de autoria e materialidade delitiva e está investigando determinado sujeito com base numa denúncia anônima. Então, não pode isso acontecer, é um constrangimento ilegal. Então, esses são alguns exemplos práticos, casuísticos, para você começar a entender. Agora, tudo isso aqui, ó, você estuda isso em direito penal. Então, conduta atípica, conduta atípica, causas de excludente de punibilidade, ou extinção da punibilidade, você estuda em direito penal, Código Penal. Mas sempre aqui na aula de processo penal, a gente vai se referir a esses elementos do direito penal, porque tem repercussão justamente no arquivamento do inquérito, na sentença, no processo penal. Então é bom você ir fazendo um estudo paralelo para poder aprender bem o conhecimento. Então, aqui um OBS. Estudaremos nos artigos 395 e 397 do CPP as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa, bem como as causas de absolvição sumária. Então, quando nós chegarmos nestes artigos aqui, nós vamos ver cada hipótese dessa, trabalhar com mais profundidade, não se preocupe. Artigo 4º, parágrafo único. O que ele vai dizer? A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Esse dispositivo ele permite à doutrina inferir a característica do inquérito policial de oficialidade. O delegado de polícia ele preside o inquérito policial. O inquérito policial é o procedimento administrativo oficial para apuração de crime, é o oficial. Agora, outras autoridades administrativas, elas podem também, caso a lei assim autorize, fazer investigação de fato. Então aqui vamos ver um habeas corpus. Não há controvérsia na doutrina ou jurisprudência, no sentido de que o poder de investigação é inerente ao exercício das funções da Polícia Judiciária, Civil e Federal, conforme vimos lá no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 e parágrafo 4º da Constituição. A celeuma, sobre a exclusividade do poder de investigação da Polícia Judiciária, perpassa o quê? A dispensabilidade do inquérito policial para juizamento da ação penal e o poder de produzir provas conferido às partes. Porque, veja bem, se o inquérito policial ele é dispensável, não foi isso que nós vimos aqui no artigo 12? O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Se ele é dispensável, quando pode haver uma denúncia já com todos os elementos ali apurados, de autoria, materialidade, circunstância, queixa também, é porque
Essas pessoas, o Ministério Público particular, eles mesmos fizeram a investigação. Então isso é possível. Então, por conta do inquérito policial ele ser dispensável, infere-se aqui, de acordo com o habeas corpus, a falta de exclusividade do poder de investigação da Polícia Judiciária. Entretanto, o inquérito policial é o procedimento administrativo oficial, ok? Oficial, é uma característica. Então, olha aqui. À guisa de exemplo, são comumente citadas, dentre outras, a atuação das CPIs, está lá no artigo 58, parágrafo 3º. Eu coloquei aqui o dispositivo para ficar mais claro. Ó. As comissões parlamentares de inquérito têm o quê? Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Serão criados aonde? Lá na Câmara, no Senado. Mas o que não pode fazer aqui uma CPI? Não pode indiciar. Indiciamento é somente o delegado de polícia. Mas tem outros poderes de investigação. Isso aqui você estuda lá em Direito Constitucional. CPI, Direito Constitucional. A gente está fazendo um paralelo para você entender. Então, não confundir inquérito policial, que é uma espécie de investigação, com investigação, que é um gênero e comporta diversos procedimentos previstos em lei, como aqui o da CPI. Eu vou mostrar para vocês aqui uma notícia do site Migalhas sobre essa situação da CPI no cotejo com inquérito policial e o ato privativo delegado, que é o indiciamento. Olha só. No informativo de ontem, uma entrevista exclusiva, juiz aposentado Dr. Ovídio Rocha Barros Sandoval ensinou que, ao contrário do que insistem em falar os jornais, CPI não indicia ninguém. A CPI não pode indiciar. Seus poderes se restringem à investigação sobre fato determinado. O indiciamento somente poderá ser feito depois de aprovado o relatório final, a ser encaminhado para o Ministério Público. Somente o Ministério Público, se entender presentes indícios de crime, requererá à Polícia Judiciária que promova o inquérito policial e proceda, se as investigações autorizarem, o indiciamento da pessoa apontada como possível autor do delito. Aí ele continua dizendo: quando a Constituição diz que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, é importante fixar uma distinção. A outorga de tais poderes próprios das autoridades judiciais não confere às comissões de inquérito a competência para praticar atos jurisdicionais. É uma obviedade, né? Então, é uma questão de terminologia. Não é porque está dizendo que a comissão ela tem poderes próprios das autoridades judiciais que os membros da CPI se tornam magistrados. Aí aqui ele mostra que notícias do site, do noticiário, dizendo que as reportagens elas noticiam isso. Relatórios final sugere indiciamento de mais de 100. Aí outra, professor indiciado pela CPI dos Correios. Outro jornal, Ministério Público decide quem será indiciado. O Ministério Público também não indicia ninguém. Nós vamos ver jurisprudência sobre isso na aula seguinte, que é só sobre indiciamento, que é muito importante. Então é isso, pessoal. Então, retornando, olha só, mais procedimentos também autorizados por lei com poderes investigativos. Na COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aquelas feitas pela Receita Federal, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, Tribunal de Contas, INSS, as sindicâncias nos órgãos públicos, os processos administrativos no âmbito dos poderes do Estado. E conectado com o estudo do parágrafo único do artigo 4º do CPP, é bom você conhecer a súmula 397 do STF, que é cobrado em prova. Então destaca o poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, olha a condição, nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Então guarda isso. Lá na Constituição Federal, no artigo 51, diz lá, compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre polícia. E o artigo 52, inciso 13, com relação ao Senado Federal, também prevê, compete privativamente ao Senado dispor sobre polícia. E ligado aqui a esses dispositivos, você guarda a súmula 397, que fala da prisão em flagrante em suas dependências, por quem? Pela Polícia Legislativa, que é a polícia da Câmara e do Senado. O artigo 51, parágrafo 3º é a CPI, que nós falamos. E agora vamos tratar disso aqui, a diferença entre competência e atribuições. Por que a gente trata desse assunto? Porque você vai lembrar que no parágrafo único do artigo 4º, nós lemos a palavra competência. Está aqui, ó, a competência
definida neste artigo não excluirá a de autoridade administrativa a qual a lei seja cometida a mesma função. Só que esta palavra competência aqui no CPP é uma impropriedade técnica, porque a polícia ela não tem competência. A polícia tem atribuição. Competência é aquele conceito jurídico, é aquela situação jurídica que está prevista no Código de Processo Penal. A competência do magistrado, a competência originária do órgão jurisdicional, polícia tem atribuição. E qual a repercussão disso no nosso estudo? Porque nós temos no Código de Processo Penal o artigo 22. O artigo 22, ele vai admitir o quê? No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Então você percebe que o fato da autoridade policial não ter competência, apenas atribuições, que admite essa disposição no artigo 22. Porque se fosse competência, aquela que você estuda na parte geral do processo penal e processo civil, não seria possível fazer tais diligências sem a carta precatória. Então, voltando aqui, vamos ver aqui ó, o site da Polícia Civil do Distrito Federal. Olha o que está dizendo lá. No Brasil, as atribuições da Polícia Judiciária, atribuições, tá vendo? São da competência das Polícias Civis. Então aqui ele utilizou a palavra competência para se referir ao que é de verdade, que são as atribuições. E aqui tem um artigo aqui do site jus.com que também esclarece para a gente. Antes da ação penal, não se aplicam regras de competência. Por quê? Porque não há processo. Somente as autoridades judiciais possuem competência. Os delegados e membros do MP possuem atribuição que desfruta de regras próprias, não se submetendo às normas rígidas de competência, justamente pelo caráter dinâmico que permeia as atividades investigativas. Nesse sentido, o próprio Código do Processo Penal, no artigo 22, prevê a possibilidade do delegado de polícia exercer as suas atribuições em circunscrição policial diversa, sem que isso implique qualquer nulidade. Então, imagine aquele exemplo da perseguição para a prisão em flagrante. Então, a pessoa cometeu um crime, está em fuga, a polícia está perseguindo e a pessoa atravessa a circunscrição de outra autoridade policial. Continua a perseguição e efetua o flagrante, com base aqui no artigo 22. Agora, o assunto é exceção de suspeição contra a autoridade policial MP. Cabe exceção de suspeição contra a autoridade policial? Não. Olha o artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar suspeitas quando ocorrer motivo legal, mas não pode ser oposto à exceção de suspeição. O inquérito policial é um procedimento administrativo, discricionário e inquisitivo, onde não é assegurado contraditório e ampla defesa. Logo, não cabe exceção de suspeição e por determinação expressa, artigo 107. Súmula 234 do STJ. A participação do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspensão para o oferecimento da denúncia. Então, isso aqui está entrelaçado, os dois são cobrados em prova na literalidade, então não existe essa exceção de suspeição, nem com relação à autoridade policial e nem a suspeição do MP. O MP é o órgão de acusação, então o réu, o seu advogado, já sabe que o MP, a posição dele é acusar. Então, o fato dele participar na fase investigatória não vai acarretar seu impedimento ou suspeição, porque ele já é parcial. Então, não tem essa questão. Então, você guarda aqui estas normas e vai para a sua prova que você vai acertar. Características do inquérito policial. Isso aqui, eu peguei aquele site, Rondônia agora. Um mnemônico. O que é isso? Seio doido. Guarda isso aí, seio doido. Então, você usa esse, pode inventar um para você. É só uma dica para você lembrar. Eu uso isso aqui, ó, seio doido. Então, ó, por que é seio doido? Porque ó, sigiloso, escrito, inquisitivo, oficial, discricionário, obrigatório, indisponível, dispensável, oficioso. Seio doido, você vai lembrando aí do mnemônico e você vai buscando na sua mente as características. Por que que existe esse assunto característico do inquérito policial? Porque ao longo da leitura dos artigos que tratam do inquérito policial no CPP,
do artigo 4º ao artigo 23, alguns dispositivos eles permitem inferir características do inquérito policial. Quando estudamos o parágrafo único do artigo 4º, falei, é oficial, você consegue ser oficial. E ao longo desses artigos 4º ao 23, nós extraímos as características. Por que vamos estudar isso agora? Porque vamos ver ainda outros artigos, a maioria dos artigos ainda não estudamos, e já vamos tratar desse assunto agora. E ao longo da aula você vai perceber que essas características serão ressaltadas. Então, o sigiloso. O inquérito policial é sigiloso e por expressa disposição legal, artigo 20. Você tem que lembrar só da súmula vinculante 14, que estudamos quando vimos lá os princípios constitucionais do processo penal, que ao advogado do investigado do indiciado, mediante a apresentação da procuração, esse sigilo não existe, mas o inquérito é sigiloso. É escrito, artigo 9 e artigo 10, parágrafo 1º. Nós vamos ver e está lá dizendo que é escrito. Inquisitivo, não tem contraditório, nem ampla defesa. Lembra? Artigo 5º, inciso 55, somente esses direitos fundamentais são assegurados aos acusados em geral, e acusados só tem no processo. Oficial, acabamos de ver, o artigo 4º, parágrafo único, e a lei que dispõe sobre a investigação policial conduzida pelo delegado de polícia, mas não é exclusiva, acabamos de estudar nessa aula. E é discricionário. Liberdade de atuação da autoridade policial. A autoridade policial pode indeferir diligências requeridas pelo investigado, pelo indiciado. Está aqui no artigo 14. Mas nós vamos estudar também que essa discricionalidade do inquérito policial ela é mitigada por dois dispositivos que estão aqui no artigo 6º, inciso 7 e 10. O artigo 6 vai falar dos atos de investigação da autoridade policial. Quais os atos de investigação que a autoridade policial pode praticar discricionariamente? Está lá no rol do artigo 6º, 10º e 13º, que nós vamos estudar. Mas o inciso 7 e 10 do artigo 6º impõe uma obrigação à autoridade policial, então mitiga essa característica, nós vamos ver. É obrigatório para a autoridade policial, artigo 5º para o 2º. Por quê? O que esse dispositivo vai dizer? Que se a autoridade policial não instaurar o inquérito, cabe um recurso para o chefe de polícia. Isso quer dizer o quê? Que então é obrigatório. Se tem realmente ali uma notícia crime idônea, ele é obrigado a instaurar. Indisponível, instaurado, a autoridade policial não pode mais arquivar. Está expressamente previsto no 17. Só quem pode requerer arquivamento ao juiz é o Ministério Público. Dispensável, estudamos nessa aula. Se o titular da ação penal já tiver prova de autoria e materialidade, dispensável o inquérito. E é oficioso. O que significa oficioso semanticamente? Essa palavra, o que significa oficioso? Oficioso é que é desinteressado, não tem interesse próprio. Então, se o delegado de polícia ele tem ciência da prática de um crime de ação penal pública, ele deve instaurar de ofício. O artigo 5º, inciso 1, vai dizer que a autoridade policial, tomando ciência de um crime de ação penal pública, ele deve instaurar um inquérito de ofício. Agora vamos falar sobre a súmula vinculante 14 e esta lei aqui de 2016, Lei 13.245. Esta lei, ela alterou o Estatuto do AB, lá no artigo 7º, que fala dos direitos do advogado. Aqui, vamos lembrar que o inquérito policial ele tem uma característica, que é a característica de ser o quê? Inquisitivo. Então não tem contraditório, é com base lá no artigo 5º, inciso 55 da CF, que nós já conversamos. A súmula vinculante 14 ela vai dizer o quê? Que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. Então, se tem investigação em andamento, aí não tem acesso. É só aqueles já documentados. Então, isso é de 2009, tá vendo aqui? Aí você vai lá para o Estatuto da OAB, aí você olha lá no inciso 14 do artigo 7º. Ele fala que é direito de advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças, tomar apontamentos. Então, esse meio digital aqui é uma alteração também trazida pela Lei 13.245 de 2016, mas a redação original era a mesma, que falava que o advogado pode ter acesso aos autos mesmo sem procuração, só que a súmula vinculante 14 do STF, ela diz que é direito do defensor no interesse do representado. Então tem que ter a procuração, porque o acesso do advogado é amplo aos elementos de prova já documentados, mas é o advogado do investigado. A razão dessa súmula, de 2009, resiste também por quê? Porque tinha realmente problema em restrição de acesso aos autos de inquérito policial
ao advogado. Então houve um certo tumulto. Ah, está concluso, ah, não está aí, ah, volta depois, etc. Só que aí veio o Estatuto da OAB e dispôs daquela forma, mesmo sem procuração, etc. e tal. O que aconteceu? Já há um tumulto também do lado do advogado, partindo do lado do advogado, de estar lá pegando alto, um monte de advogado, consultando e tumultuou o trabalho também de investigação. Aí veio a súmula e colocou o meio termo ali, ó. É direito do defensor no interesse do representado. E tem que ter o quê? Os elementos de prova já documentados. Investigação em andamento, está em andamento, não compõe ali ainda os autos de inquérito. Ocorre que esta lei de 2016 ela trouxe mais alteração. Qual foi a alteração agora? Disse aqui, ó, inciso 21, que é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. Então aqui, é direito a assistir, tá vendo? Então começou a ter o quê? Um questionamento sobre a necessidade de intimação do advogado, vai ter o depoimento, testemunho, etc. E não tem essa obrigação. Permanece todas as outras características do inquérito policial: procedimento administrativo, inquisitivo, discricionário, não tem contraditório nem ampla defesa, porque o Estatuto da OAB é uma lei. A lei não vai alterar a Constituição Federal. No artigo 5º, inciso 55, que diz que a ampla defesa e contraditória é assegurada aos acusados em geral, e em inquérito não tem acusado. Então a lei aqui ela não trouxe tanta assim, modificação no mundo da prática, porque o direito de assistir os clientes durante a apuração de infrações sempre existiu. Os advogados assistem os seus clientes durante a apuração da infração. Você, como advogado, pode acompanhar o seu cliente na delegacia para prestar depoimento. Você não pode ficar interferindo, atrapalhando o trabalho discricionário da autoridade policial. Mas essa assistência ela sempre aconteceu. Então é meio inócuo aqui esse dispositivo. Aí também acrescentou aqui uma linha A aqui, ó. É direito também apresentar razões e quesitos. Também sempre foi direito, sempre foi feito isso, nunca teve problema. Então, o que você precisa guardar com relação a isso? Ó? Eu coloquei aqui, ó, esta lei não impôs um dever à autoridade policial de intimar previamente o advogado constituído para os atos de investigação. É isso aqui que vai te cobrar no concurso. Se tem essa obrigação por causa da introdução dessa lei no ordenamento jurídico ou não. Não tem, continua tudo igual. A lei é um pouco inócua, entendeu? Isso tem que. Aí a crítica é essa. Ainda na análise dessa lei, nós temos aqui o parágrafo 10º, 11 e o 12 aqui, ó. E vai tratar mais ou menos o que já existe também, do que está na súmula vinculante 14. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício de direitos de que trata o inciso 14. O inciso 14 é o acesso aos autos para examinar, fazer cópia, apontamento, etc. Então a súmula vinculante 14 ela já abarca também essa situação. O parágrafo 11 vai falar daquela situação que o acesso é limitado às investigações que já foram concluídas e já estão documentadas nos autos. As diligências em andamento, não. Também a súmula vinculante 14 já abarca essa situação. E o parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos, o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade. Essa situação aqui era o que figurava como uma reclamação dos advogados. Por isso que o Estatuto da OAB veio e introduziu o direito expressamente. Só que também isso gerou um excesso de advogados nas delegacias buscando acesso aos autos de inquérito sem procuração e tumultuando um pouco o trabalho da autoridade policial. A súmula 14 veio e limitou o advogado do representado. Então é isso você precisa saber com relação a essas alterações aí no Estatuto da OAB e vamos em frente. Essa característica aqui discricionária do inquérito policial, você vai ter que guardar que é mitigado por esses dois dispositivos aqui que eu falei mais acima. Lembra também que os atos de investigação da autoridade policial estão no artigo 6º, 10º e 13º, que nós vamos estudar, e essa discricionariedade com relação aos autos de investigação tem essa limitação. Não é discricionário em quê? Qual a exceção? Nos delitos que deixam vestígios, faz-se necessário exame de corpo de delito. Então, a autoridade policial ela é obrigada a realizar o exame de corpo de delito. Então, a discricionariedade é mitigada. Não pode dizer, não vou fazer nesse. Não pode, tem que fazer. E aqui também eu acrescento para você que no crime de moeda falsa é feita também perícia, salvo ser uma falsificação grosseira. Falsificação grosseira. A falsificação grosseira aí não é nem crime de moeda falsa, segundo a jurisprudência. Outra determinação legal que também mitiga a discricionariedade da autoridade policial. Quando a pessoa é presa,
a autoridade policial ela tem o dever, a obrigação, ela não pode, os meus atos são discricionários, não pode. Tem que perguntar para sua presa se tem filhos, as idades, se tem deficiência, se tem alguém, algum responsável, alguém cuidando desses filhos, e tem que registrar isso. O juiz também no interrogatório tem que fazer a mesma pergunta e no auto de prisão em flagrante também tem que registrar isso. Isso mitiga a discricionalidade da autoridade policial. Nós vamos estudar, quando formos ver prisão preventiva, que o juiz ele pode converter a prisão preventiva em prisão domiciliar. Lá no rol do artigo 318, nós vamos ver tudo isso, tem umas hipóteses que essas informações aqui elas serão usadas. Na hipótese de haver filhos e os filhos forem menores de 6 anos, não importa se é homem ou mulher, o juiz pode converter a prisão preventiva em prisão domiciliar. Quando o filho ele tem até 12 anos incompletos, e o preso é do sexo feminino, é uma presa, o juiz também pode converter a prisão preventiva em domiciliar. E quando é preso é homem, é preso sexo masculino, e o filho ele também tem até 12 anos incompletos, o juiz também poderá converter a prisão preventiva em domiciliar, desde que não tenham outras pessoas capazes, responsáveis, capazes de cuidar desse filho. Ok, pessoal? Então guarda isso. Lá na frente vamos tocar nesse assunto de novo, no 318 do CPP. Outra norma também que mitiga a discricionalidade da autoridade policial. É uma norma constitucional, está aqui no artigo 5º, inciso 63, que vai determinar a autoridade policial e que advirta a pessoa que está sendo interrogada que ela tem o direito ao silêncio. Também que comunique a prisão à família e à autoridade judiciária, o juiz. O delegado de polícia também tem o dever, a obrigação de praticar esse ato, mitigando a sua discricionalidade. Também, ele tem que atender requisições de outras autoridades. Então, caso o Ministério Público requisite uma diligência, tem que cumprir. Tá? O juiz também. Isso mitiga a discricionalidade. Vamos falar agora de uma situação muito importante. Cai em concurso e as pessoas erram. Por quê? É a exceção da exceção. Está aqui, sigilo, advogado e lei de organizações criminosas. Nós vimos lá o Estatuto da OAB, súmula vinculante 14. Essa aqui é a exceção da exceção. Olha só, Lei de Organizações Criminosas, 12.850 de 2013. Não confunda com a lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Aquela lei é 12.830 de 2013, essa é 12.850. No artigo 23 vai dizer o seguinte: o sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente. Então, esse sigilo aqui é decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvadas as referências à diligência em andamento. Então, tem um plus a mais aqui. No caso das organizações criminosas, tem que ter autorização judicial. Você percebe essa diferença? O advogado da pessoa investigada, ela pode ter acesso, só que depende aqui de autorização judicial. Então guarda isso, que só você vai acertar essa questão, se você que está estudando. Quem não está estudando de forma sistemática não vai acertar, porque é a exceção da exceção. Agora, pessoal, é hora da luta. Vamos resolver muitas questões e treinar nosso conhecimento. Primeira, delegado de polícia 2019 recente. Gerson está respondendo a procedimento investigatório conduzido por delegado da Polícia Civil. Em meio à investigação foi decretado sigilo do inquérito policial para assegurar as investigações. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. O advogado somente terá acesso aos autos do inquérito policial se não for decretado seu sigilo, caso em que terá que aguardar a instauração do poder judicial. Está errado. Súmula vinculante 14. Está errado. Falso. O advogado poderá examinar os autos de inquérito policial e ainda ter informações sobre os atos de investigação que ainda serão realizados? Não pode. Ele pode ter acesso somente ao que já estiver documentado. Nos crimes hediondos, o advogado do indiciado não terá acesso aos autos para assegurar a proteção das investigações. Não existe nenhuma restrição por conta da natureza do crime. Qualquer crime, o advogado tem acesso, respeitada os ditames da súmula vinculante 14. O advogado poderá examinar os autos do inquérito policial, ainda que tenha sido decretado seu sigilo.
está correto. Aqui não quer saber nada se é com procuração ou sem procuração, está falando de forma genérica, então pode. O sigilo decretado no inquérito policial não impede que os meios de comunicação televisivas tenham acesso. Isso aqui é completamente errado. Se tem sigilo decretado e somente o advogado do representado que pode ter acesso, como que todo mundo terá acesso? Porque o meio de comunicação televisiva é a totalidade aí da pessoa que assiste a televisão. Então, totalmente sem nexo aqui, alternativo. 2019, outra aqui, delegado de polícia. Assinar e seguir a característica incorreta, ele quer saber a incorreta, quanto ao inquérito policial brasileiro. Não possui contraditório e ampla defesa. Isso aqui é a característica, que o nome aqui correto, o termo é característica de inquisitivo. Não possui contraditório e ampla defesa, correto. É escrito? Sim, é escrito. É público? Não, é sigiloso. Aqui é o contrário, é sigiloso. Então essa aqui que é incorreta. Falsa. Falsa, essa é a falsa. Outra questão, 2012, tabelião. Não é possível, em sede de processo penal, opor-se à exceção de coisa julgada? Pode. Suspeição após o recebimento da denúncia? Pode, é a suspeição do juiz que recebeu a denúncia. Suspeição durante o inquérito policial? Não pode. Isso aqui está errado. Falsa. Falsa. Não pode. Artigo 107 do CPP. Incompetência do juízo pode. Suspeição contra peritos, intérpretes, eventuários, funcionário pode. Aplique-se a mesma suspeição porque trabalha ali no processo. Então tem que ser idôneo, tem que ser neutro, imparcial. 2019, investigador. Outra. Acerca do inquérito policial, assinar a alternativa correta. A presidência da investigação de natureza criminal é privativa da Polícia Judiciária. Não, a presidência vai depender dos outros procedimentos administrativos. O inquérito judicial instaurado lá perante o STF para investigar quem tem prerrogativa. Quem vai presidir é o ministro. O inquérito aberto lá na CPI, quem preside é o parlamentar da CPI. Então a presidência não tem problema. Quem vai presidir o inquérito vai depender de onde essa investigação estará sendo instaurada. No PIC, é o membro do Ministério Público. Então isso aqui tá falso. O que cabe ao delegado de polícia é o indiciamento e a presidência do inquérito policial. Você observa aqui que ele está falando de investigação de natureza criminal. Investigação é o gênero, inquérito é uma espécie. Aí sim é privativo da Polícia Judiciária, da autoridade policial. A autoridade policial pode contrariar a moralidade? Eu nem vou continuar lendo essa alternativa, está errada. A competência de apuração das infrações penais e de sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas, que não a Polícia Judiciária, a quem por lei seja cometida a mesma função. Está correto. Parágrafo único do artigo 4º do CPP. 2018, Delegado de Polícia. Nos termos da Lei 12.830 de 2013, investigação criminal conduzida pelo delegado, assinale a alternativa correta. Durante a investigação criminal, cabe ao escrivão de polícia a requisição de documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Como que o escrivão vai requisitar documentos e dados a entidades, órgãos? Não é o escrivão que tem essa prerrogativa. É ato de investigação, é cabível ao delegado de polícia. Isso aqui está errado. E ele está cobrando aqui a literalidade da lei, porque é previsto lá na lei o quê? Que durante a investigação cabe à autoridade policial a requisição de documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito com inscrição no OAB? Falso, é só bacharel em direito. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são consideradas de natureza jurídica e essenciais e exclusiva do Estado. Está correto. Você não pode confundir as funções de polícia judiciária e a atividade do delegado de polícia com a natureza do inquérito policial. A natureza do inquérito policial é administrativa. A natureza das funções da polícia e dos atos do delegado é natureza jurídica. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do governador do estado? Claro que não. O governador ele não pode interferir na atividade do delegado de polícia, é o chefe de polícia. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do secretário de Segurança Pública? Não, é o chefe de polícia. 2011, analista judiciário. O inquérito policial não é indispensável à propositura de ação penal, mas denúncia desacompanhada de um mínimo de prova do fato e de autoria é denúncia em justa causa. Perfeito, corretíssimo.
2017, promotor de justiça. É cabível a utilização de habeas corpus contra a autoridade policial que instaura inquérito policial em razão de requisição do Ministério Público para apuração de crime já definitivamente julgado. Essa questão aqui, ela é falsa, mas ela não é pertinente a esta aula. Essa questão é pertinente à aula de notícia-crime. Mas vamos adiantar aqui para vocês. O inquérito policial ele pode ser instaurado também por meio de requisição do Ministério Público. Está lá no artigo 5º, inciso 2 do CPP, que nós vamos estudar. Quando o delegado de polícia ele instaura o inquérito policial por meio de requisição, percebe que não é vontade do delegado de polícia, ele não está agindo ali dentro da sua discricionalidade, ele está cumprindo uma determinação, uma requisição. Nesse caso, ele só está funcionando como um longa manos do MP, nos termos da lei, por força do CPP. Então, nesse caso, se ali o investigado ele verifica que ele está sofrendo um constrangimento ilegal, porque o crime ele já foi julgado, então não poderia ter uma apuração de um crime já julgado. Ele tem que ingressar com o habeas corpus em face do MP e não em face da autoridade policial. A situação é essa, está aí para você já resolvida essa questão então. 2017, advogado. A Lud Rangel assinale a alternativa correta no concernente ao inquérito policial. Vedada a reprodução simulada de fatos? Não, é possível, desde que não contrarie a moralidade e a ordem pública, artigo 7º do CPP. Ofendido ou indiciado poderão requerer qualquer diligência nesta fase? Somente o indiciado poderá requerer e a autoridade policial irá deferir ou não. O critério é discricionário. Falso. Não cabe à autoridade policial averiguar a vida pregressa do indiciado. Cabe sim. Isso aqui nós vamos estudar também, de acordo com o artigo 6º lá do CPP, é um ato de investigação e é ligado ao indiciamento. Quando indicia a pessoa, extrai-se aqui o boletim da vida pregressa, sim. Então isso aqui é falso. 2019, delegado de polícia. A lei 13.245 de 2016 é aquela que alterou o Estatuto do OAB, que garante ao advogado investigado o direito de assistir aos seus clientes durante a apuração de infrações, inclusive dos depoimentos de interrogatório, podendo apresentar razões e quesitos. Com efeito, Anderson, o advogado de José, impugnou a oitiva de 2 testemunhas em face de inquérito policial, alegando que não recebeu notificação informando dia e hora da oitiva das referidas testemunhas em sede policial. Diante da temática apresentada, assinale a seguir a alternativa correta. O sigilo do inquérito policial impede que o advogado tenha acesso aos atos já documentados em inquérito policial? Falso. Súmula vinculante 14, os já documentados ele tem acesso. A Lei 13.245 de 2016 impôs o dever à autoridade policial de intimar previamente o advogado constituído para os atos de investigação em homenagem ao contraditório pela defesa. Totalmente errado. Falso. A Lei 13.245 de 2016 instituiu a obrigatoriedade do inquérito policial, ainda que já haja provas devidamente constituídas. Falso. O inquérito é dispensável. A Lei 13.245 de 2016 não impôs um dever à autoridade policial de intimar previamente o advogado constituído para os atos de investigação. Correta. A inquisitorialidade do procedimento investigatório policial é o que impede que o advogado tenha acesso aos autos já documentados em inquérito policial? Falso. Súmula vinculante 14. 2018, Defensor Público. Em razão de mandados expedidos por juiz competente, foram realizadas providências cautelares de interceptação telefônica e busca domiciliar na residência de Marcos, para obtenção de provas de crime de tráfico ilícito de entorpecente, a ele imputado e objeto de investigação em inquérito policial. Nessa situação, durante o procedimento investigatório, o advogado de Marcos terá direito de acessar os relatórios e as demais diligências da interceptação telefônica ainda em andamento? Não, no andamento não pode, só os já documentados que estejam ali nos autos de inquérito. Terá direito de acessar os relatórios de cumprimento de mandados de busca e apreensão e os respectivos autos de apreensão? Sim, se é documentado, cumprimento de mandado é um documento, está documentado. E auto é um documento, auto de apreensão. Sim, se está documentado, pode. Estará impedido de acessar os laudos periciais incorporados ao procedimento de investigação? Não. Está documentado? Está incorporado? Pode. Terá direito de acessar previamente documentos referentes às diligências do inquérito, inclusive os de cumprimento de mandado de busca e apreensão? Previamente não pode. Falso. Estará impedido de acessar os autos de apresentação e apreensão já lavrados? Tudo que for auto ele pode acessar. Falso. E aqui, no título aqui da questão,
Está dizendo interceptação telefônica, busca domiciliar, tudo isso nós vamos estudar no momento oportuno. 2017, promotor. A autoridade policial poderá, a seu critério, em qualquer hipótese, nos termos do artigo 7º do CPP, determinar a reprodução simulada dos fatos com as participações obrigatórias do indiciado e do ofendido. Totalmente errado. E você toma cuidado com esses termos. Ó. Em qualquer hipótese, sempre, nunca. Geralmente a questão é errada. Então, o que está errado aqui? Não é em qualquer hipótese. Se contrariar a moralidade ou a ordem pública, não pode. A participação do indiciado e ofendido não são obrigatórias. Então, está tudo errado. Procurador do Estado 2017. O inquérito policial, por ser uma peça investigatória obrigatória, não pode ser dispensada quando na propositura da ação penal. Totalmente errado. Artigo 12 do CPP. Se já tem elementos de autoria, materialidade, circunstâncias, é dispensável o inquérito policial. A denúncia ou a queixa não vai depender. 2017, delegado de polícia. Poderá a autoridade policial determinar em todas as espécies de crimes, atendidos os requisitos legais e suas peculiaridades, a reconstituição do fato delituoso, desde que não contraria a moralidade ou ordem pública com a participação obrigatória do investigado. Não é em toda espécie de crime, porque, por exemplo, o crime sexual, ele já vai afetar a moralidade e a ordem pública. Então é uma contradição dentro da própria alternativa. E com a participação obrigatória também está errado, porque o princípio implícito nemo tenetur sed tegere impede essa obrigação. Falso. 2017, delegado de polícia. Eurípides, advogado contratado pela família de Haroldo. Preso em flagrante. Dirige-se até a delegacia de polícia para iniciar a defesa de seu cliente. Para tanto, solicita acesso aos autos do inquérito policial instaurado para a apuração do crime, o que é negado pelo escrivão de polícia, sob argumento de que o procedimento é sigiloso. O advogado inconformado com a negativa aguarda o atendimento pelo delegado de polícia que não deve conceder vista aos autos sem autorização judicial, caso a investigação seja referente a organização criminosa e tenha sido decretado sigilo pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias. Olha, essa aqui está falando de lei de organização criminosa, então precisa de autorização judicial. Então, ó, está correta essa alternativa, é essa aqui mesmo. Vamos ver as outras. Deve verificar inicialmente se há nos autos diligências que não foram realizadas ou que estão em andamento, já que as somente podem ser acessadas pelo advogado após documentadas e mediante a apresentação de procuração. Essa aqui, ó, muita gente deve marcar como correta, porque esta é a regra, não é? Só que essa aqui é a exceção da exceção, ó. Lei de organização criminosa, precisa ter autorização judicial. Então essa aqui é a correta, é a mais correta, de acordo com a alternativa. Você vê que no título ele não fala nada sobre organização criminosa, fala só apuração de crime. Mas nós temos duas alternativas. Uma fala aqui, ó, de organização criminosa e diz que tem que ter autorização judicial. E a outra não se refere a nada. Na verdade, é uma questão que ela merecia até ser notificada aqui, anulada, porque tem duas alternativas corretas e deveria estar aqui no título, falando sobre a natureza desse crime, se é regido pela lei de organização criminosa ou não, né? Vamos aqui, mas a correta foi dada como essa primeira aqui, por conta dessa exceção da exceção. Então, mais uma dica para você resolver a questão de concurso é você procurar aquela mais correta. Se traz uma exceção da exceção, essa é a mais correta no caso. Deve conceder vista ao advogado, ainda que este não tenha procuração e haja informações decretadas sigilosas. Essa aqui está errada porque precisa ter procuração no caso de sigilo, inclusive de acordo agora com o próprio Estatuto do OAB. Se for decretado sigilo, tem que ter procuração e a súmula vinculante 14 também já exige o quê? A procuração, porque o acesso é dado ao advogado do representado. Concederá, exigindo para tanto a cópia da carteira funcional, não tem nada disso, carteira funcional. Deve confirmar a negativa de vista dos autos do advogado, pois o sigilo é uma das características natural do inquérito e exige a apresentação de requerimento com... Ih, meu Deus do céu, tudo errado. 2017, juiz substituto. Durante o inquérito policial, o advogado pode assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios, dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, mas não pode apresentar razões e quesitos. Esse finalzinho aqui está errado. Falso. Não precisa apresentar a procuração para examinar autos sujeitos a sigilo, desde que ainda não conclua a autoridade. Não tem nada a ver, não tem esse desde aqui. Pode ter delimitado pela autoridade competente o acesso aos elementos de prova relacionados à diligência e andamento, ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade da diligência. Verdadeiro, essa aqui.
pode examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, auto de flagrante de investigação de qualquer natureza, findos em andamento, ainda que conclua a autoridade, mas não pode copiar peças e tomar apontamentos por meio digital. Falso. Está errado esse final, porque ele pode copiar peças e tomar apontamentos e não é de qualquer natureza. Você vê que, de acordo com a lei de divulgação criminosa, precisa ter autorização judicial caso seja decretado o sigilo. 2013, procurador. Conforme jurisprudência do STJ, a participação de membro do MP na fase investigatória criminal acarreta, por esse fato, a sua suspeição para o oferecimento da respectiva denúncia. Falso. Súmula 234 do STJ. 2008, OAB. Quando no curso das investigações surgir indício da prática da infração penal por parte de membro da magistratura, após a conclusão do inquérito, a denúncia deve ser remetida ao tribunal ou órgão especial competente para julgamento. Não é nada disso. Quando nós estudamos o artigo 1º e os incisos do CPP, nós vimos a lei de organização da magistratura. Falamos que o magistrado, ele goza de prerrogativa de foro, ele goza da imunidade prisional, então tem que ser comunicado ao presidente do tribunal. Então não existe essa situação de concluído o inquérito, a denúncia deve ser remetida ao tribunal, órgão especial para o julgamento. Não é isso. Surgiu indício da prática de crime por parte de membro da magistratura, deve ser comunicado imediatamente ao presidente do Tribunal de Justiça. Falso. O inquérito judicial ocorre nos casos das infrações falimentares e deve ser presidido pelo juiz de direito da vara em que esteja tramitando o processo de falência. Não ocorre, você viu lá no artigo 1º que está excluído aqui os crimes falimentares. As infrações falimentares também são exceção à regra do inquérito policial. Então, isso é tratado na legislação extravagante, Lei 11.101 de 2005, a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Isso aqui é falso, mais um conhecimento aí para você. As CPI, Comissões Parlamentares de Inquérito, têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões encaminhadas à respectiva mesa do Senado da Câmara para promover a responsabilidade civil ou criminal. Está errado. Essas conclusões, que nós não vamos falar que é um indiciamento, tecnicamente não é, são remetidas ao Procurador-Geral da República. Então, isso aí está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Falso. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende a prisão em flagrante do agente e a realização do inquérito. Está correto, súmula 397 do STF. Então é isso, pessoal. Foi uma aula extensa, muito conhecimento. Agora é hora do descanso, o café. Resolva bastante questão e vamos até a próxima aula sobre inquérito policial. Um abraço.